Boa noite aos companheiros do Caibai Schutel. Estamos nos preparando para mais um encontro. Enquanto isso, vamos na nossa ambientação, ouvindo um pouco dessa página musical, para a gente ir se concentrando, para a gente ir se harmonizando, a busca de um melhor espaço interior para as nossas reflexões. Boa noite, Mauro. Tá dando uma informação de que a conexão está lenta? Olha, para mim aqui tá ok. Então tá ótimo. Boa noite então, pessoal. Vamos então fazer nossa prece inicial nessa oração, Senhor, onde pedimos que tenhamos tranquilidade, serenidade, calma nesse mundo tão corrido e cujos temas tão importantes oferecidos pelo dia a dia do próprio mundo nos atemorizam. Que possamos ter a maturidade necessária para enfrentar todos esses temas que são consequências da nossa vida, consequências de quem está reencarnado. Possamos então, nessa noite de reflexões sobre a morte, termos a tranquilidade e a serenidade necessária para compreender essa fase de transição da vida tão marcante para todos nós. Que Jesus possa nos abençoar e que os nossos anjos de guarda, os trabalhadores espirituais ligados ao Caibai Schutel, possam nos auxiliar com suas sugestões e, de nossa parte, possamos ser sensíveis a essas ideias, a essas sugestões dos amigos espirituais, sabedores que somos, e que a doutrina espírita é uma construção coletiva entre desencarnados e encarnados. Que Jesus nos abençoe nesta noite. Então, boa noite a Flávia, boa noite a Ana. Nós conversaremos hoje sobre, como foi divulgado na proposta de tema, sobre a separação da alma e do corpo. E eu incluí uma pergunta ali: morrer dói? Será que morrer dói? Como que é isso? A morte, ela sempre foi tratada de maneira meio aterradora, de maneira... Boa noite, Solange. A morte sempre foi tratada de maneira muito intimidadora. E provavelmente essa nossa reação durante
todos os séculos, tenha sido em decorrência do mecanismo de sobrevivência, do esforço que todos nós fazemos para sobreviver. É uma lei natural, é a lei da sobrevivência, da manutenção da vida, da manutenção do corpo. Boa noite, Carmen, seja bem-vinda. Então, Oi, Jane, tudo bem? Então, essa reação nossa perante a morte sempre foi uma reação de legítima defesa, de manutenção da vida, e o que é absolutamente natural para todos nós. Mas algumas civilizações trataram a morte de maneira muito curiosa. Todos nós sabemos como que os egípcios entendiam a morte. O fato de eles embalsamarem o corpo dá uma pista, dá uma ideia de qual era a percepção deles. Quer dizer, eles embalsamavam na expectativa de um prolongamento da vida. Nós sabemos que nos sarcófagos do povo egípcio, nas pirâmides, nós vamos encontrar muitos materiais de alimentação. Quer dizer, eles acreditavam, e é curiosa, era alimentação, não era a alimentação do corpo físico, não. Era a alimentação do Ra, que eles chamavam, que para nós espíritas tem uma tradução próxima aí de perispírito. Então, eles criam nessa possibilidade da continuidade da vida após a morte e entendiam esse ritual da morte como uma transição. Para nós da cristandade, para nós que somos frutos de uma tradição judaico-cristã, há algumas variações na percepção desse momento de transição, nessa separação da alma e do corpo. As igrejas tradicionais entendem que a vida é criada no instante em que a alma é criada no instante da vida. Diferentemente de nós espíritas, que trabalhamos com a ideia da alma anterior ao corpo, quer dizer, nós reencarnamos antes dessa vida e reencarnaremos depois dessa vida. Para muitas tradições religiosas cristãs, o processo não é esse. O processo é exatamente da criação da alma no instante da criação do corpo. O relato bíblico dá conta de que o homem nasce do sopro de Deus nas narinas. Então, há a matéria física, o corpo físico, e com o sopro de Deus cria-se uma alma. E depois que essa alma vive 70, 80, uns mais, outros menos, há uma separação. Para as igrejas tradicionais, a ideia seria um desligamento, quer dizer, seria um sopro divino que deixou de existir naquele momento. É como se houvesse se uma chave tivesse sido desligada. Então, para a tradição das igrejas cristãs, há um desligamento dessa chave. Desliga-se essa chave e depois liga-se no dia do juízo final. E nesse intervalo, as pessoas ficam dormindo, esperando esse julgamento. Essa ideia do dormir, ela está muito clara no conceito de cemitério. Cemitério, na origem grega, é kemiterion, é dormitório. Você veja que coisa curiosa, né? As palavras não são gratuitas. O cemitério, na tradução do grego, na versão do grego, é exatamente dormitório. Então havia a percepção da cristandade de que nós dormiríamos até o dia do juízo final. Então são muitas situações que envolvem a ideia de morte. Nós espíritas temos uma concepção muito própria e entendemos a morte como uma transição, como um passo para que nós continuemos a viver agora sem o corpo físico. O Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, ele dá uma sugestão interessante, que é exatamente o seguinte: nós não devemos nos preocupar em falar em reencarnação com aquelas pessoas
que a princípio estão em contato com o Espiritismo. Ele acha muito mais proveitoso nós falarmos sobre a continuidade da vida. E aí, pela continuidade da vida, nós teremos essa sequência e essa percepção de que alguma coisa continua. Aí sim nós falaríamos em reencarnação, etc. Então a ideia dele era exatamente essa. Nós esclarecemos as pessoas de que alguma coisa existe e que sobrevive ao corpo. E depois a gente continua nas considerações sobre reencarnações sucessivas, etc. Essa ideia da reencarnação, ela está muito próxima da desencarnação. Os fenômenos ligados à reencarnação, eles são muito parecidos com a desencarnação. Uma semelhança, por exemplo, é que quando nós vamos, a expectativa nossa aqui de encarnados para desencarnar, aquele temor, aquela expectativa, como que vai ser, é a mesma dos desencarnados quando vão reencarnar. Há uma expectativa, e será que vai dar certo? A vida na Terra é uma vida complicada, né? Eu vou reencarnar não sei onde. Enfim, quem serão meus pais? Quem serão meus irmãos? Que tipo de vida eu levarei? Enfim, a mesma expectativa que nós temos da desencarnação, os espíritos reencarnantes têm para a nova vida. Há um livro, e a gente está se baseando nele, que é o livro Obreiros da Vida Eterna, que nós temos no capítulo 13, um caso de desencarnação, um processo de desencarnação. Nós conversamos aqui nesse mesmo canal, há pouco tempo, sobre o movimento inverso, que foi sobre um caso de reencarnação. E hoje nós estamos trazendo a desencarnação, que na verdade são fenômenos parecidos, né? Apenas você está de lados opostos quando trabalha com um ou trabalha com outro. E nesse capítulo do Obreiros da Vida Eterna, há um relato muito interessante, com muitos aspectos notáveis, sobre a desencarnação de um personagem chamado Dimas, que muita gente conhece. É um livro muito conhecido. É isso aí, Mauro. O Obreiros da Vida Eterna, capítulo 13, que teoriza, que conversa, que dá relatos, que dá alguns detalhes sobre desencarnação. Antes de a gente entrar propriamente nesse capítulo, eu queria lembrar um fato a respeito da desencarnação. Eu estava vendo uma matéria há poucos dias de uma pessoa completamente deformada e que era uma pessoa extremamente bondosa, extremamente fraterna e extremamente amiga, com uma folha de serviços enorme prestada à comunidade, enfim. E essa pessoa estava experimentando muitas dores, muitas deformações, muitas deformidades físicas. E aí eu estive pensando no seguinte: a desencarnação para essa pessoa pode ser, estou colocando no condicional, poderia ser uma esperança de uma nova vida, no seguinte sentido, no seguinte raciocínio. Nós reencarnamos com um corpo em limitações, certamente por uma escolha, e de um modo geral, não todos, mas de um modo geral, por alguma relação com o nosso passado. Quando a pessoa já se liberta do passado, quando ela, por trabalhos, por dedicação, por muita fé, muita resiliência, muita resistência, ela vence aquela etapa, não faz mais sentido ela ter aquele corpo. Então a morte, a desencarnação, eu não diria que seria um prêmio, mas seria um avanço, no sentido de que, ao desencarnar, o seu perispírito, ao retomar a nova forma, sem aquelas limitações, sem aqueles defeitos,
esse seu perispírito estaria apto a reencarnar num corpo agora, sem essas mazelas, sem essas dificuldades que tanto a manietavam, que tanto a prendiam, que tanto a limitavam ao corpo físico. Então, nesse sentido, a desencarnação é um processo de avanço, um processo de sequência. A morte, absolutamente, não é um roubo que a vida nos faz. É uma oportunidade para seguirmos agora com um novo corpo, com novos projetos, com novos perispíritos, etc. Essa ideia me veio quando estava lendo essa matéria e parece que, salvo o melhor juízo, ela faz algum sentido. É verdade, né? É verdade, né? Os animais têm um capítulo bem especial nos comentários espíritas, né? Na vida pós-mortem, etc. Mas, ainda seguindo essa linha, esse fim do Dimas, ele foi precedido de alguns lances muito curiosos. Mais uma vez eu queria deixar o pessoal à vontade para fazer exatamente o que vocês estão fazendo, né? Ampliando os comentários, interferindo. A reunião assim fica muito melhor, né? Estou vendo o pessoal participando aí, isso é ótimo, vamos participar. Mas o Dimas, ele era, só para a gente ter um perfil rápido, ele era um grande trabalhador, dedicado, muito dedicado, amigo, fraterno. Bom, naturalmente, como ser humano, ele se esqueceu de alguns compromissos. O livro dá conta de que ele ele não tinha muita preocupação com as orações em família. Eu não aprofundei nisso, eu não sei isso até que ponto, como que isso é detalhado no livro. Se alguém tiver alguma contribuição, fica à vontade. E segundo a narrativa, essa foi a grande questão que ele enfrentou para ter dificuldades no processo reencarnatório. Mas era um grande trabalhador e ele percebia, ele sabia que estava no fim dessa sua existência. E aí, uma observação curiosa, um detalhe que cerca muito o momento da desencarnação. Muitas vezes o espírito sabe, né? Ele não sabe em detalhes, né? Mas muitos espíritos já serenados, já com uma certa folha de serviço prestado, já com uma boa evolução ou uma média evolução, eles têm uma sinalização. A gente que já acompanhou alguns casos de desencarnação, todos nós aqui, né? Cada um de nós tem algum caso em que alguém falou que fulano sabia que ele iria desencarnar. O livro, Jorge, é Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, me perdi aqui. Ele sabe, alguns espíritos sabem, ou têm essa pré-visão do seu momento da desencarnação. E o Dimas, ele tinha essa intuição, ele tinha algumas percepções de que a vida dele estava próxima. Até porque a resistência física dele já estava diminuindo. É curioso isso, né? Como que a limitação física vai fazendo com que a gente deixe de estar ligado ao plano material apenas e comece a se ligar mesmo nas coisas do espírito. Daí porque o hospital, o leito de dor, ao contrário de ser uma punição, muitas vezes é exatamente um momento de reflexão e de amadurecimento. É muito interessante a gente aproveitar essas lições dos hospitais, que são muitas, dos leitos de dor, das dificuldades da vida, como que elas nos orientam. E era o caso do Dimas. Ele estava com a resistência física praticamente acabando.
E aí ele começou a ter essas incursões mentais numa vida futura, essas percepções de uma vida futura que seria possível pela sua desencarnação. Tem um personagem muito interessante nessa história, que é a esposa do Dimas, que era médium e era grande trabalhadora também, juntamente com ele, em alguma instituição. Só que ainda muito presa à presença física, né? E essa é a maior questão, talvez, que enfrentemos em relação à morte. A gente não aceita muito a separação física. Mesmo nós espíritos, que estamos acostumados com a vida depois da morte, conversamos, teorizamos sobre isso, mas a ausência física, né, a falta do contato físico, causa em nós um torpor, pelo menos no início. A gente está muito preso ao contato físico. E quando a gente tem essa perda, a gente abre-se o chão e a gente às vezes cai em um buraco difícil de levantar. Então, a esposa do médium, ela ficava muito presa a ele. E essa é uma das questões que dificultava o desenlace dele. Quer dizer, ela continuava a emitir energias, a emitir vibrações de prisão. Ela como se quisesse aprisioná-lo. O autor dá uma metáfora muito interessante, como se fosse um peixe encarcerado nas malhas, um peixe envolvido nas malhas, numa rede, e não conseguia se desvencilhar. Era o processo por que estava passando o Dimas, que não conseguia se desvencilhar do corpo. E foi um empecilho ao seu desenlace. Até que dois trabalhadores se aproximam e começam. Um trabalhador começa a atuar e dar passes na esposa para fazer com que ela se acalmasse e se desligasse, enquanto os outros dois começaram a trabalhar o desligamento do Dimas até que ele fosse completamente tivesse o fio cortado, né? O fio, o chamado cordão de prata, a que os esoteristas se referem, e aí sim há um processo de desencarnação. Há uma coisa curiosa nesse capítulo, uma coisa que muito tem me chamado a atenção, embora eu não tenha nenhuma pesquisa, eu acho que ainda dá tempo de fazer alguma, que é a figura da mulher, e mais especial da figura da mãe. O Dimas, no instante do desenlace, ele faz uma prece, e a prece ele diz categoricamente que ele gostaria de ter a presença da sua querida mãe no momento da desencarnação dele. Quer dizer, na nossa limitação emocional, nas nossas dificuldades emocionais, a presença de uma pessoa amiga é sempre muito importante, e que nos equilibra emocionalmente. Se for a mãe, então nem sempre é a mãe, né? Mas muitas vezes, sendo a mãe, porque não há absolutamente uma dedicação maior do que a mãe, salvo raríssimas exceções. Então, isso me chamou a atenção, uma pessoa que no momento de dificuldade clamou pela presença da mãe, se fosse possível que ela pudesse estar com ele naquele momento do desenlace. Você vê então como é importante essa figura entre nós. Mas, aliás, nas obras, em muitas obras espíritas, a gente vê que quando a situação é complicada, quando o bicho pega mesmo, em espíritos rebeldes, de um modo geral a salvação
está na mãe, eles buscam a mãe. Quando chega a voz da mãe, aí, lembra aquele caso do Leonel? Parece que é no livro Ação e Reação, aparece a figura da mãe, ele desarma qualquer espírito agressor, qualquer espírito violento, etc. Mas essa desencarnação, ela tem um lance que eu vou pedir licença a vocês para fazer a leitura, porque é um apanhado um pouco técnico, e eu reduzi aqui para ler para vocês. Quer dizer, o instante da desencarnação, quer dizer, um processo técnico. E não é muito grande não, mas eu pediria a vocês licença para ler. Que é exatamente no instante da desencarnação. Como que o plano espiritual trabalha, como que ele manipula fluidos e como que ele trabalha o corpo daquela pessoa que ainda está com o perispírito preso. Ele diz assim: há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado nos serviços de liberação da alma. O centro vegetativo, ligado ao ventre, como sede das manifestações fisiológicas. O centro emocional, zona dos sentimentos e desejos, sediado no tórax. E o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. Então, o plano espiritual trabalha essas 3 regiões no instante da desencarnação. E ele dá essa sequência. Com a aplicação de passes, André Luiz notou a liberação de substância leitosa, Dimas de um gemido, mas antes que novas forças pudessem dificultar o trabalho, Jerônimo cuidou de fortalecer os passes no tórax, de modo que o corpo se desregulou de modo incontornável. Houve breve descanso da equipe espiritual, que partiu para a intervenção final no cérebro, cuja riqueza merece transcrição. O assistente estabeleceu reduzido tempo de descanso, mas volveu a intervir no cérebro. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias. E olha só que coisa curiosa. Brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Essa chama violeta do cérebro, o que seria isso? Seria a chamada luz luminosa do espírito? É isso? Nós poderíamos deduzir isso? Quis finalmente fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. Em breves instantes, porém, notei que as forças em exame eram dotadas de movimento plasticizante. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça. Olha que coisa curiosa, a formação do novo perispírito. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à do amigo em desencarnação, constituindo-se após ela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, traço a traço. E à medida que o novo organismo se ressurgia ao nosso olhar, a luz violeta dourada fulgurante no cérebro empalidecia gradualmente, até desaparecer de todo, como se representasse o conjunto dos princípios superiores da personalidade, momentaneamente recolhidos a um único ponto, espraiando-se em seguida através de todos os escaninhos do organismo perispiritual, assegurando desse modo a coesão dos diferentes átomos das novas dimensões vibratórias. O espírito elevou-se alguns palmos acima do corpo, ligado apenas pelo leve cordão prateado, semelhante a sutil elástico entre o cérebro e a matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. A genitora envolveu Dimas espírito em túnica de tecido muito bravo. Eu destaquei esse momento exatamente pela técnica, pela rotina
como que é essa rotina, como é que é esse passo a passo. Não é bem rotina não, é o passo a passo da desencarnação. Vai na região gástrica, vai no abdominal, na região do coração e finalmente no cérebro. Quebra-se uma luz, ou emite-se uma luz, e dessa luz começa a se corporificar a nova forma perispiritual. Então, eu me lembro que no processo da reencarnação, o perispírito mergulha na carne e se reduz. Na desencarnação é o contrário, né? Ele sai do corpo e se amplia até formatar um novo perispírito para daqui a pouco ser base para um novo corpo. É muito interessante esse momento, essa transição e com detalhes bastante esclarecedores, né? Eu queria, ainda nessa linha de desencarnação, lembrar algumas questões do Livro dos Espíritos. Que são as questões 154 a 162. E eu queria deixar algumas perguntas no ar. Normalmente no presencial isso fica mais eficaz, mais proveitoso, mas acho que podemos fazer aqui também sem problema. É o seguinte, eu vou ler algumas questões, poucas, e vou dar um tempo para a gente sobre elas refletir. E depois vamos fazer alguns comentários, vendo a resposta dos espíritos a Kardec. Primeiro só as perguntas, e depois que a gente refletir, uns 30 segundos para cada questão, acho que dá para a gente refletir bem. Vamos lá. Questões 154 a 162. Primeira pergunta. A separação da alma e do corpo é dolorosa? O que vocês acham? Aí é um pouco da nossa pergunta, né? Morrer dói? Será que morrer dói? Depende, né? Tá certo, Jorge. Depende muito, né? Como que é essa transição, né? Eu também, Flávia. Eu também torço. Uma segunda questão. Como se opera a separação da alma do corpo? Como que é isso? Como é um corte? É uma separação brusca? O Kardec era bravo. Kardec ele insistia. Tem umas questões, umas sequências de questões do Livro dos Espíritos que o Allan Kardec começa a perguntar. Eu acho que os espíritos se irritam. Aí fala assim: volta lá na outra questão, veja lá como que você não entendeu aquela questão. Porque Kardec era perguntador, né? Kardec era aliás, o perguntar é uma virtude, né? Saber perguntar. Eu repeti aqui, Jorge. A terceira é a seguinte. A segunda. Como se opera a separação da alma do corpo? A terceira. A separação se verifica instantaneamente, numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte. Kardec insistia, perguntava. Os espíritos deviam dizer, mas que sujeito chato, né?
Kardec era muito respeitado pelos espíritos, muito. Os espíritos tinham Kardec em altíssima conta. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Olha que pergunta curiosa. A separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Quer dizer, a separação definitiva da alma pode se dar antes da morte, como a gente diz tradicionalmente, né? Quer dizer, no momento da morte, o espírito já bateu asas. É possível isso? Vocês já viram que isso é papo para um ano, né? Que não, Mauro, que nada. Tá uma bomba não. Todos nós temos uma hora de recuperação, né? Mas antes de a gente ver a resposta dada pelos espíritos, eu vou colocar um pouco de humor nessa conversa, né? O humor é muito importante. Às vezes as pessoas consideram o humor como alguma coisa desnecessária. Ao contrário, o Chico Xavier, por exemplo, era humoradíssimo. Eu me lembro quando ele veio aqui a Campos, a Rosária, a minha esposa, ela foi no Automóvel Clube, quando foi a época de um lançamento de um disco, de um LP, que o antigo Coral Boa Nova daqui de Campos, do qual nós participávamos, e parece que foi um lançamento, alguma coisa assim. Eu sei que ele esteve no Automóvel Clube. Aquela fila para cumprimentar Chico Xavier, quando chegou a vez de Rosária, Chico Xavier vira para ela e fala: olha, cumprimento com 3 beijinhos. Quer dizer, é uma forma humorada de se relacionar com as pessoas, né? Ele era assim. E às vezes a gente acha que o humor é alguma coisa menor. Ao contrário, é uma forma de você enfrentar uma série de dificuldades da vida, através de risos, através de brincadeiras, né? É uma forma de a gente se fortalecer. Mas só para a gente fazer um pouco de humor com esse assunto tão pesado, né? Para não ficar tão pesado assim, dizem que existem algumas situações com as quais você deve se preocupar a respeito da morte. Algumas situações que indicam que você já morreu. E não sabe, né? O problema é morrer e não saber. Uma delas, dizem, que é quando você está chamando alguém, e esse alguém não responde. É bem provável, segundo as pessoas da brincadeira, do humor, isso é bem provável que você já tenha desencarnado. A pessoa não está te ouvindo. Uma outra é que quando você, essa que me contou foi o professor Joel, ele dizendo que quando você não vê a sua sombra, é porque é bem provável que você já tenha desencarnado. E a outra é quando... a outra me esqueci. Que é um sinal também de que... Eu depois lembro. Mas, então, se você chamar alguém e alguém não responder, é bem provável que você já tenha desencarnado, né? Uma brincadeirazinha. Mas tem uma questão aqui curiosa sobre qual seria o melhor lugar para desencarnar. E houve
ainda dentro desse capítulo, tem um lance, um momento interessante, que fala sobre, que sugere que o hospital é um bom lugar para se desencarnar. E a lógica aqui do caso é a seguinte: você quando está no hospital, você está naquele clima, está naquele ambiente, não é, hospitalar, de roupas hospitalares, né, de clima hospitalar. E muitas vezes, quando você desencarna, pelo menos pelas reportagens que temos lido, a desencarnação é sucedida por muitos ambientes hospitalares, né? É muito comum as pessoas serem acolhidas em determinados ambientes hospitalares do plano espiritual, para que as pessoas se refaçam, né? Reequilibrem seu perispírito, se reequilibrem emocionalmente, para continuarem a vida. Então, você desencarnar num hospital, parece que você já está num clima muito parecido, não é, com aquele que muitas vezes você pode encontrar no momento da desencarnação. Tá certo, Mauro. Fazer uma senha, né? Olha, se eu disser o número tal, é porque sou eu. Se eu falar tal ou qual palavra, vamos brincar, né? São situações muito interessantes que merecem a nossa reflexão. Eu queria terminar essa conversa falando de uma... esqueci. Vamos ler as respostas, né? Já tinha esquecido, olha só. Vamos ver o que os espíritos respondem a essas questões. Olha, Mauro, vê se você vai ficar em recuperação, hein? A separação da alma e do corpo é dolorosa? Outra coisa também que eu gostaria é de que a gente, depois cada um em sua casa, né, fizesse a sua pesquisa. As questões são 154 a 162, porque a resposta não termina aqui, né? Isso aqui se desdobra ao infinito. Aqui é uma resposta pontual, rápida. Então cada um de nós pode dar uma pesquisada. Repetindo, questões de 154 a 162. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Não. O corpo frequentemente sofre mais durante a vida que no momento da morte. No momento da morte, a alma nada sente. Os sofrimentos que às vezes se provam no momento da morte são um prazer para o espírito, que vê chegar o fim de seu exílio. Aí há um comentário de Kardec que diz assim: na morte natural, que se verifica pelo esgotamento da vitalidade orgânica, em consequência da idade, o homem deixa a vida sem perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Que metáfora belíssima, né? Que metáfora belíssima. Quer dizer, mas claro que está falando aqui nesse tipo de desencarnação, né? Pela idade, uma luz que se apaga. Como se opera a separação da alma e do corpo? Desligando-se os liames que a retinham, ela se desprende. Então é um desligamento, é um desplugar. Você pluga e daqui a pouco você despluga aos poucos. A separação se verifica instantaneamente numa transição brusca. Há uma linha divisória bem marcada entre a vida e a morte? Não. A alma se despede gradualmente e não escapa como um pássaro cativo que fosse libertado. Os dois estados se tocam e se confundem, de maneira que o espírito se desprende pouco a pouco de seus liames. Estes se soltam, não se rompem. E essa questão muito curiosa: a separação definitiva entre a alma e o corpo pode verificar-se antes da cessação completa da vida orgânica? Na agonia, às vezes a alma já deixou o corpo, que nada mais tem do que vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, não obstante, ainda lhe resta um sopro de vida.
O corpo é uma máquina que o coração põe em movimento. Ele se mantém enquanto o coração lhe fizer circular o sangue pelas veias. E para isso não necessita de alma. É muito interessante a gente ver como que a providência divina atua. A gente vê alguns casos extremos de execução, de enforcamento. É bem provável que, vamos voltar à antiga Galileia, né, na época em que os romanos crucificavam. Pode ser que em alguns casos, a gente nunca sabe quando é certo, quando é sim, quando é não, mas é bem provável que em alguns casos essa regra aqui tenha se mantido. Pelos méritos da pessoa, ela já não sente mais a fisgada da lança, o corte, o acidente de carro, né? Como disse a Geórgia. De acordo com o mérito, de acordo com muitas situações, o espírito pode não estar nem mais ali. Né? Graças a Deus, né? Que possamos ter esse mérito, do desligamento. E a dor, o sofrimento, ele pode para muitas pessoas servir como um processo desse desligamento. É isso aí, Jorge. E a dor, ela pode ir fazendo esse treinamento de desligamento. E no instante final, a coisa é suave. Eu gostaria de terminar lendo um texto atribuído a Vinícius de Moraes, que é um texto que fala sobre a morte, mas fala sobre a morte de uma maneira leve, de uma maneira carinhosa, de uma maneira não agressiva, de uma maneira esperançosa. E com ela, eu faço dela a prece, a minha prece final, agradecendo a atenção dos companheiros e agradecendo também aos amigos espirituais que sempre nos auxiliam, a todos nós, nesses momentos de reflexão, a superar as nossas limitações, as nossas dificuldades. E, em especial, nós pedimos por aquelas pessoas que, no momento presente, estão em dificuldades para fazer a sua transição, que possamos, de nossa parte, orar por elas, não dificultar esse momento de traspasse e que elas possam ser bem acolhidas no plano espiritual. Possamos ajudá-las, abrindo mão do nosso egoísmo, de querer retê-las junto de nós, e que elas possam continuar a sua vida. E que, muitas vezes, do plano espiritual, elas podem auxiliar a nós muito mais do que quando aqui estavam encarnadas. Pelo menos essa é a lição da doutrina espírita. Mas em determinado momento, Vinícius de Moraes, dirigindo-se a um amigo, ele disse o seguinte: se eu morrer antes de você, faça-me um favor, chore o quanto quiser, mas não brigue com Deus por haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre para eles que eu tinha um pouquinho de santo, mas estava longe de ser esse santo que me pintam. Se quiserem fazer de mim um demônio, mostre para eles que eu tinha um pouquinho de demônio, mas que durante a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudades e quiser falar comigo, fale com Jesus e eu ouvirei. Eu espero estar com ele o bastante, o suficiente, para continuar sendo útil a você lá onde eu estiver. E se você tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase: foi meu amigo, acreditou em mim
e me quis mais perto de Deus. Então, derrame uma lágrima, eu não estarei por perto para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me assim tão bem substituído, irei cuidar de minha nova tarefa no céu. Mas, de vez em quando, dê uma espiadinha em direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, e aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia, e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para perto de nós e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Boa noite, pessoal. Muito obrigado e até uma próxima.